Nós vamos continuar aquele material da aula anterior, agora seguindo a questão da responsabilidade pelos acidentes de trabalho. Mas antes de começar esse assunto, vamos só lembrar aqui o que é acidente de trabalho. Vocês já viram, o conceito dentro da esfera legal é esse aqui, mas lembrar o conceito é importante para que a gente consiga entender depois, mais adiante, alguns outros pontos. Nós podemos dizer que o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício de determinada atividade a serviço da empresa e que provoca lesão. Dentro do conceito legal, acidente de trabalho deve provocar algum tipo de lesão. Eu falei os 3 primeiros tópicos, mas seriam os quatro primeiros tópicos, né? Que ato de pessoa privada do uso da razão também. Lembrando que esse termo lesão talvez seja muito genérico, mas há uma série de situações que são consideradas acidente de trabalho. Por exemplo, doença profissional, doença do trabalho, e o artigo 21 da Lei 8.213 faz uma descrição de outras situações que são consideradas acidentes, como atos de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física, intencional, ato de imprudência, negligência, imperícia, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio. Todos esses itens são considerados acidentes de trabalho. Lembrando que esses 3 primeiros tópicos aqui pode ser mesmo aquele provocado por companheiro de trabalho ou um terceiro que seja relativo a uma situação envolvendo o trabalho. Então aqui existe a divisão com relação às responsabilidades relativas aos acidentes de trabalho. Então ela pode ser previdenciária, civil ou penal. Nós vamos começar aqui pela responsabilidade previdenciária. E só a título de curiosidade, a responsabilidade previdenciária vai estar ligada à previdência social. E vocês não podem fazer confusão de previdência social com seguridade social. A seguridade social se divide em saúde, assistência social e previdência social, sendo que ainda a previdência social pode ser chamada de seguro social. Então, aqui dentro de responsabilidade previdenciária, nós temos a Lei 8.213 e o Decreto 3.048. O Decreto 3.048 ele vai falar essencialmente o que está nessa lei anterior. Então, a Lei 8.213 ela dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e o Decreto 3.048 aprova o regulamento da Previdência Social. Eu acredito que, de um ponto de vista conceitual, digamos assim, não existe até aqui nenhuma novidade com relação às medidas que as empresas devem adotar, porque isso vocês já viram, inclusive, em outras disciplinas, sobre como a empresa deve se portar diante da segurança do trabalho, que é o que está lá na NR1. Continuando agora, ainda na Lei 8.213, artigo 120. Observem lá o material que eu deixei para vocês, que vocês vão ter que fazer algumas observações, porque esse artigo tratava das ações regressivas que seriam propostas pela Previdência Social. E a palavra era essa mesmo. A Previdência Social iria propor ações regressivas em alguns casos. Porém, esse artigo ele sofreu uma alteração, e a alteração foi essencialmente nessa palavra aí, proporá, porque esse termo propor ele foi substituído da seguinte maneira: a Previdência Social ajuizará.
que é um termo muito mais rígido, muito mais forte do que propor. A ação regressiva, eu cheguei a falar para vocês, a ação regressiva é quando a Previdência Social verifica que a empresa deixou de cumprir foi negligente com relação às normas de segurança, então ela vai ajuizar de forma que a empresa ela seja obrigada a ressarcir a previdência diante do custo com algum benefício que ela forneceu ao trabalhador. Mas em 2019 a lei sofreu alteração, então esse artigo 120 ele está subdividido agora em dois incisos, inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 ele ainda trata da negligência por parte das empresas. Então, se a empresa for negligente com relação às normas e padrões de segurança, a Previdência Social ela ajuizará a ação regressiva e não proporá, como estava antes. Foi inserido o inciso 2, que fala da violência doméstica. Em casos de violência doméstica familiar contra a mulher, a Previdência Social também ajuizará a ação regressiva. Para lembrar, artigo 120, Lei 8.213, trata agora, né, de negligência e violência contra a mulher, mas em que termos? Trata de ações regressivas em relação à negligência de empresas com os padrões de segurança e ações agressivas relacionadas à violência contra a mulher. Esse aqui é o conceito da ação regressiva que eu tinha falado antes. A ação regressiva acidentária nada mais é do que uma ação de natureza civil. Depois nós vamos ver esse conceito aí de natureza civil, quer dizer, movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, né, que é o INSS, contra o responsável pelo acidente de trabalho que gerou o pagamento de benefício ao segurado acidentado ou seus dependentes. Eu trouxe esse caso aqui de ação regressiva que trata justamente daquele inciso 2 da Lei 8.213, o artigo 120, que foi um caso de violência doméstica. A mulher veio a óbito e o INSS ele teve que pagar uma pensão ao filho. O que aconteceu? O INSS entrou com uma ação regressiva contra o agressor e ele teve que pagar R$ 156 mil à União, referente ao valor da pensão que o INSS teve que pagar ao filho da vítima. Ainda nesse assunto, aqui está a fala do... Depois vocês podem ler por completo, mas aqui está a fala do juiz federal do caso. E o que ele disse sobre essa ação foi o seguinte, que o INSS e a coletividade, essa coletividade, todos nós no caso, porque nós contribuímos compulsoriamente para o INSS, nós não podemos arcar com essa pensão, porque essa pensão ela não precisaria existir se o agressor não tivesse literalmente matado a mulher. Então a pensão só teve que ser fornecida ao filho, no caso, pensão por morte, devido a essa agressão. E dentro dessa mesma situação, nós podemos ver ainda um outro ponto, que o INSS ele forneceu o benefício, a pensão. Mesmo assim, a pessoa ou a empresa ela não está livre de ser responsabilizada mais adiante pelo fato. Que é isso que está aqui no artigo 121 ainda da Lei 8.213. Mesmo que a Previdência Social ela forneça um benefício devido a alguma situação de acidente de trabalho, por exemplo, mais acidente de trabalho que é o que nós estamos tratando, isso não exclui a responsabilidade civil da empresa ou da pessoa no caso, né? No caso de violência doméstica.
Então, essa parte aqui de todos são iguais perante a lei e direito de resposta e indenização são palavras que estão muito ligadas ao conceito de responsabilidade civil. E o que é, então, a responsabilidade civil? É a obrigação de reparar, por meio de uma indenização, o dano que você provocou a determinada pessoa. Então, a responsabilidade civil envolve um reparo por indenização. A reparação do dano por conta de acidente de trabalho está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Esse artigo, entre outras coisas, é o que fala de seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, 13º, adicional noturno, participação nos lucros, a carga horária de trabalho, né, de 8 horas, férias, os adicionais por atividades insalubres ou perigosas e aposentadoria. E tem outros itens também. Então, lá nesse artigo 7º, que vai dar esse direcionamento sobre a questão de responsabilidade civil voltada para acidente de trabalho. Então, lá no inciso 28, fala que é direito do trabalhador urbano e rural, né? Ambos têm os mesmos direitos. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Esse seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, apenas a título de curiosidade, faz referência ao fato de que no passado o, o seguro por questões de acidente ele era financiado pelo empregador e não pela Previdência Social. E depois aconteceram algumas alterações em relação a isso daí. A Previdência ela passou a ser de cunho estatal, mas durante um tempo o seguro contra acidente ficava a cargo do empregador. Porém, mesmo assim, esse artigo ele já nos traz essa noção sobre a questão da responsabilidade civil, a questão de reparar um dano devido a um acidente de trabalho, uma reparação em forma de indenização. Além disso, a Lei 10.406, no artigo 186 do Código Civil, traz uma definição com relação a essa questão. O artigo diz o seguinte, que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Lembrando novamente aqui que esse ato ilícito, até o momento, está se referindo à responsabilidade de indenizar a pessoa. Claro que essa indenização não exclui, talvez não exclua, depender do contexto, a responsabilidade penal também. Depois a mesma lei, a 10.406, continua sobre a questão da responsabilidade civil, falando dos pressupostos, que são ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente e a relação de causalidade e o dano sofrido pela vítima. E não é necessário existir apenas o dano. Deve existir um nexo de causalidade entre o dano e o evento com o trabalhador e a culpa do empregador. Então não é só existir o dano em si para que o empregador ou a pessoa ela venha a ser penalizada civilmente. Tem que existir ainda um nexo de causalidade. Algumas situações elas podem ser excludentes de responsabilidade civil, podem ser utilizadas como excludentes, que são
essas três: culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito ou de força maior. O nosso olhar aqui vai ser sempre voltado para a questão de segurança e saúde do trabalho. Então, são esses três itens, mas sempre voltado para a saúde e segurança. O primeiro, então, é a culpa exclusiva da vítima. É bem simples, é um conceito que nós já conhecemos. Culpa exclusiva da vítima é quando o empregado ele é treinado corretamente com relação a determinada atividade, utilização de determinado EPI ou procedimento, e mesmo assim ele descumpre sem nenhuma justificativa. Se nesse caso vir a acontecer um acidente ou algo do tipo, a empresa ela não pode ser responsabilizada civilmente, uma vez que foi o empregado, que no caso é a vítima, descumpriu o que lhe foi determinado. E nesse caso aqui, é importante a empresa e vocês também como técnico de segurança que tenham um registro de que realmente o empregado foi treinado. Então, até os diálogos de segurança, de saúde e segurança, eles podem ser registrados a fim de mostrar futuramente que o empregado ele recebeu determinada instrução. Outro excludente de responsabilidade civil é o fato exclusivo de terceiro, que é o ato ilícito praticado por alguém que não tem envolvimento com o trabalho, nem com o empregador e nem com o acidentado. Nesse caso também a empresa ela não pode ser responsabilizada civilmente. Uma situação bastante conhecida como exemplo do fato exclusivo de terceiro é a seguinte situação: se um gari estiver na rua realizando sua atividade, realizando atividade normalmente, e ele venha a ser atropelado por uma pessoa, está dirigindo um carro devido a um ato de imprudência. A empresa ela não tem controle sobre essa situação, ela não tem nenhuma culpa com relação à forma como esse motorista estava passando na rua, estava dirigindo. Então, mesmo que ele venha atropelar o empregado realizando a sua função, não existe nesse caso responsabilidade civil, porque não é culpa do empregador, não é culpa do empregado, não tem relação com o trabalho, então não existe responsabilidade civil na situação. E o último aqui, que é um excludente também de responsabilidade civil, é o caso fortuito ou de força maior. A consolidação das leis trabalhistas no artigo 501 faz uma definição com relação ao caso fortuito ou de força maior, e a Previdência Social também ela descreve quais situações são consideradas neste caso. Só não faço confusão com os excludentes de responsabilidade civil. O excludente, ele, como o próprio nome diz, ele impede, digamos assim, que a empresa, o empregador, pessoas, dependendo da situação, seja responsabilizado civilmente. Não quer dizer que o acidente de trabalho ele não ocorreu. Ele pode sim ter ocorrido, a pessoa vai receber o benefício, vai ser afastada que seja. Porém, se foi encaixado em um desses três excludentes aqui, a empresa ela não é responsabilizada civilmente. Já a Previdência Social, como eu falei antes, ela já considera algumas situações como de força maior. Isso também está lá na Lei 8.213, no artigo 21. Então, para questões de acidente de trabalho, considerado caso fortuito, desabamento, inundação, incêndio e outras situações, mas essencialmente essas três aqui. E para fechar a questão das responsabilidades,
Por último, vem a responsabilidade penal. O direito penal das situações dos conflitos mais graves. O direito civil ele vai utilizar uma indenização como forma de reparo. Já o direito penal ele vai utilizar a prisão, a pena mesmo, como meio de sanção. Então, aqui na responsabilidade penal, a responsabilidade ela é exclusiva da pessoa que deu causa ao evento danoso. É um pouco diferente do que acontece na responsabilidade civil, que ela pode ser admitida ao ato de outra pessoa. E em seguida, nós temos aqui alguns artigos voltados mais para essa questão da responsabilidade penal. Vocês não precisam ter preocupação em saber exatamente como está lá no artigo. O que eu quero que vocês entendam é que a ação que é tomada ou que não é tomada, ela pode ser mais tarde classificada dentro de um artigo lá no direito penal. Então, mesmo que pareça que está muito distante, a questão de direito penal de uma atividade de segurança não está. O artigo 132, por exemplo, fala do crime de perigo, que está mais voltado para a segurança do trabalho, né? Assim, aqui eu coloquei mais voltado para a segurança do trabalho, mas ele se encaixa em vários contextos. Então, esse crime de perigo é expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir uma situação mais grave, né? Lógico. Aí depois ainda do artigo 18, não segui a ordem, né? Eu coloquei da melhor forma de passar. O artigo 18 fala de crime doloso e culposo. Então, doloso é quando o agente quis o resultado, né? Ele assumiu o risco. Então, você lá, como técnico, se deixa de realizar determinada ação ou ter determinada atitude e um empregado vem a óbito, a depender do contexto, claro, não é simplesmente assim, pode ser encaixado como crime doloso. Você quis o resultado, você assumiu o risco, porque você sabia como deveria ser feito e não fez. Mas assim, isso aqui eu estou falando só por questão de exemplo, né? A, ao pé da letra, muito mais coisas devem ser consideradas também. E o crime culposo é quando o agente não quis o resultado. Esse resultado aconteceu por imprudência, negligência ou imperícia. Aqui, para fechar essa parte de responsabilidades, mais 3 artigos do direito penal, do Código Penal. O artigo 121, ele fala sobre matar alguém, que é pena, é a reclusão de 6 a 20 anos, aí tem lá discriminando as situações, mas só para a gente ter uma ideia. O artigo 129 fala sobre ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, a saúde aqui é muito voltado para a questão de saúde e segurança do trabalho. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E o artigo 132 que eu já havia falado, né? Que é o crime de perigo. Agora, para fazer uma conclusão de tudo que foi dito, eu não quero que vocês tenham apenas. Aliás, a intenção não é que vocês tenham decorado os artigos do Código Civil, do Código Penal, e nem do direito previdenciário. Contudo, a intenção é que vocês consigam correlacionar como o acidente de trabalho ou as questões voltadas para a saúde e segurança do trabalho implicam depois lá em uma das 3 ou as 3 ou uma delas responsabilidades. Então, como que uma ação ou omissão ela pode ser encaixada mais tarde lá dentro do Código Civil ou do Código Penal. Então, você como técnico, quando deixa de tomar uma atitude ou
faz de forma incorreta, não faz como deveria ser feito, como que essa ação ela pode ser encaixada lá no Código Penal, no Código Civil depois. Então a intenção é mais essa daí. E novamente, não faça confusão com as questões de direito civil e direito penal. Eu trouxe os artigos e eu falei em alguns momentos, se encaixa nas questões de saúde e segurança. Não é que esses artigos eles são exclusivos para esse tipo de situação, mas são artigos que nós conseguimos encaixar lá nas questões voltadas para a saúde e segurança do trabalhador. Então é possível fazer essa correlação com esses artigos. Não quer dizer que eles são voltados apenas para essas situações em especial, que eles podem ser utilizados nas mais diversas situações.